paz do Senhor, meus irmãos. Aproveitando que todos estão em pés, abram vossas Bíblias, livro do profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo número 47. Ezequiel, capítulo número 47. Juntamente com a minha esposa, queremos louvar a Deus pelo privilégio de revê-los e saber que a boa mão de Deus está cuidando e zelando de cada um. Nós muito felizes de poder retornar a essa casa de oração e poder ver que o Senhor tem guardado o pastor Darcy, juntamente com toda a sua família, com saúde, com graça, e que o Senhor continue prosperando toda a boa obra, pastor, que está sobre seus cuidados, juntamente com todos os obreiros. Sempre é bom estar com os amigos. Elias, obrigado pelo carinho. Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. A Viviane tem nos acompanhado quando possível, e nós somos gratos a Deus pela vida da Viviane. A irmã Dalva, que tem nos acolhido. Eu ficava lá quando o pastor Darcy era mais humilde, me deixava lá. Mas agora eu disse: não, agora você vai ficar com a irmã Dalva, né? Mas bom que nós já ficamos em algumas oportunidades lá, então estamos em casa. Obrigado, pastor. Quem achou Ezequiel, capítulo número 47? Chegamos de viagem, consegui ficar no culto de quinta-feira e viemos para cá. Eu preparei a minha mala e quando entrei no carro disse para minha esposa: pega lá está minha Bíblia. E ela pegou a mala errada. E eu consegui achar uma Bíblia aqui, ainda que estava guardada no carro. Então essa versão que eu vou usar é a versão de Eugene Peterson, uma versão contemporânea. Talvez mude alguma palavra, mas o sentido é o mesmo, tá bom? Quem achou Ezequiel 47, diga amém. Versículo número 1, que nos diz assim: Ele me levou mais uma vez até a entrada do templo, e vi água jorrando por baixo do pórtico do templo, para o leste. O templo estava voltado para o leste. A água jorrava do lado sul do templo, ao sul do altar. E ele me conduziu para fora pela porta norte e me levou pelo lado de fora para o complexo da porta leste. A água estava jorrando da parte de baixo da frente sul do templo. Ele caminhou para o leste com uma linha de medir e mediu 500 metros, levando-me pela água que dava no tornozelo. Mediu mais 500 metros. Aqui a minha está em metros, mas em alguma tradução 1000 côvados. E levando-me pela água que dava no joelho. Mediu mais 500 metros, levando-me pela água que dava pela cintura. Ele mediu mais 500 metros. E essa altura já era um rio que eu não conseguia atravessar a pé. Só era possível cruzá-lo a nado. Um rio que ninguém conseguia passar andando. E ele me disse: filho do homem, você olhou bem? E em seguida ele me levou de volta para a margem do rio. Enquanto eu estava sentado ali, percebi muitas árvores nos dois lados do rio. E ele me disse: estas águas correm para o leste, desce até Arabá e depois vai para o Mar Morto, o mar de águas paradas. Quando deságua no mar, a água dele é saneada. Por onde o rio passa, floresce a vida. Grandes cardumes de peixes, porque o rio transforma o mar salgado em água fresca. Por onde o rio passa, a vida é abundante. Os pescadores ficarão ombro a ombro ao lado da margem, desde Engedi até Englaim, lançando as suas redes. O mar vai fervilhar com peixes de toda espécie, como o mar Mediterrâneo.
Os charcos e pântanos não serão saneados, permanecerão salgados, mas o próprio rio, em ambas as margens, produzirá frutos de todas as espécies. As folhas não murcharão e os frutos não falharão. Todos os meses produzirão frutos frescos, porque o rio do santuário flui para elas, e seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Amém? Podeis assentar, bendizendo ao nome daquele que vive e reina para todo sempre. Eu sei que os irmãos estão em uma temática muito proveitosa para os dias atuais. Nós temos motivos para render graças ao Senhor por tudo, pelo fato de podermos estar respirando ainda. Porém, esta é uma noite em que eu quero lhe dar alguns motivos a mais, profeticamente e biblicamente, para nós sairmos daqui agradecidos a Deus, mais ainda que entramos. Quando falamos do livro do profeta Ezequiel, ele tem na sua particularidade questões escatológicas. E esse capítulo de número 47 é uma versão escatológica, é uma visão escatológica. Nós precisamos, no mínimo, olhar com 3 visões para o livro de Ezequiel. A primeira visão seria no âmbito literal. No âmbito literal, o capítulo de número 47, pastor Darcy, é o período aonde no reino milenar o rio da vida vai transformar as águas do Mar Morto. Esta é a visão literal. Porém, se olharmos em uma visão profética, este rio aponta para a ação e o mover do Espírito de Deus. Se nós olharmos em uma visão alegórica, nós vamos ver o mover de Deus na igreja, no ministério, na chamada e nos dons espirituais. E é nessa terceira visão que eu quero compartilhar algo de Deus com o coração dos irmãos. Ezequiel tem particularidades na escrita do seu livro e nas visões proféticas que ele deixa para a nossa meditação. Bem verdade que ele vem do capítulo de número 37 até o capítulo de número 40, conduzido pela mão de Deus a um vale de ossos secos. E a Bíblia diz que veio sobre mim a mão do Senhor e me levou e me fez andar no meio de um vale. E eu vi que no meio do vale os ossos estavam sequíssimos, estavam mortos. E o Senhor me fez ver o estado em que se encontravam. E depois da visão, de constatar, de averiguar, de ver de perto tudo o que estava acontecendo, o Senhor lhe fez uma pergunta: poderão reviver estes ossos? Ó profeta Ezequiel. Ezequiel não é como eu e você que diríamos: Senhor, se o Senhor me dá graça, vai reviver esses ossos. Senhor, se o Senhor me dá condição, vai reviver. Ezequiel observa que a mão do Senhor o conduziu até o vale, que a mão do Senhor está o levando e o fazendo observar. O Senhor só fez Ezequiel observar, e no meio do vale o Senhor pergunta: poderão? É uma pergunta que nós responderíamos: se o Senhor me dá as ferramentas certas, poderão reviver. Mas Ezequiel, no meio do vale, olha para o Senhor e diz: Senhor, tu o sabes. Essa seria a questão que todos nós deveríamos averiguar para responder no meio das provações. Porque no meio das provações nós questionamos, no meio das provações nós buscamos questões para resolver, mas no meio das provações que nós possamos fazer como Ezequiel: Senhor, tu o sabes, porque se a tua mão me trouxe, o Senhor sabe a hora que vai me tirar também. A tua mão me conduziu. E quando Ezequiel diz: Senhor, tu o sabes,
o Senhor entra com a providência e diz: então declara o Espírito que venha dos quadrantes da terra e sopra sobre este vale, e os ossos reviverão. Ezequiel agora vê que a provisão de Deus chega, e do capítulo 37, capítulo 38, capítulo 39, Ezequiel está no vale. Quando Ezequiel compreende e sabe vencer o período do vale, entra o capítulo de número 40, e o texto diz: e veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou em um alto monte. A mesma mão que te levou no vale é a mesma mão que te coloca no alto. A mão que te levou para o vale é a mão que te conduz a um lugar alto. E eu quero profetizar essa noite: se você não reclamar na aprovação, se você não questionar na aprovação, a mão que te conduziu até a aprovação vai ser a mão que vai te levar a lugares altos. Em o nome de Jesus eu quero declarar: há um lugar elevado te esperando, há um lugar mais alto te esperando, e a mão que o levou no vale foi a mão que o conduziu até o alto. Porém, no capítulo 40, versículo de número 2, o Senhor se revela para Ezequiel. Quando o Senhor se revela para Ezequiel, ele disse que no alto daquele monte o Senhor lhe deu visões sobre Jerusalém, visões sobre um período em que o Senhor restauraria Jerusalém e restauraria por completo o seu templo. E a Bíblia diz que Ezequiel tem aquelas visões, porém o Senhor se manifesta para ele. E ele diz no capítulo 40, versículo de número 2 e 3: e eu vi que aquele homem que falava comigo tinha um cordel de medir, para medir medidas, e tinha uma cana para medir grandes medidas, e a sua aparência era como bronze polido na fornalha. Eu o olhei, e ele me mostrou a cidade, e me conduziu até o templo, e ele media, e eu via o muro que se levantava, e via as medidas da cidade, e eu via as medidas do templo. Pastor Darcy, o texto diz que ele viu aquele homem, e aquele homem começou a medir, e a cidade começou a se formar, o templo começou a surgir e a se formar na medida que aquele homem media. Assim diz o Senhor: eu te tirei do vale para lugares altos, porque eu quero começar a medir coisas novas diante da sua história, diante da sua vida. Ele viu, ele media, e as coisas começavam a surgir. Quando Deus toma a frente da nossa vida e começa a medir tudo que está à nossa frente, as coisas começam a aparecer e a surgir. Ele disse: eu vi, e o Senhor me levou. E agora o texto diz que o Senhor vai mostrar toda a estrutura do templo. E o Senhor o levou pela porta do sul, e o fez andar por todos os ambientes. Porém, no capítulo de número 46, e o versículo de número 9, diz no texto assim: mas quando o povo da terra vir para adorar o Eterno, estas fixas, os que entrarem pela porta do norte sairão pela porta do sul, e os que entrarem pela porta do sul sairão pela porta do norte. Ninguém deve sair pela mesma porta, mas pela porta do lado que está à sua frente. Observa que o Senhor levou o profeta Ezequiel e o conduziu a um caminho, e esse caminho o Senhor deixou bem claro no capítulo 46, versículo de número 9 e 10, o caminho da adoração. Quando vocês entrarem pela porta do norte adorando, vocês vão sair pela porta do sul adorando. Quando vocês entrarem pela porta do sul adorando, vocês vão sair pela porta do norte adorando. Vocês nunca voltarão pela mesma porta, porque sempre que você entra adorando, haverá uma porta à sua frente.
Alguém está compreendendo o que Deus está falando aqui essa noite? O caminho da adoração sempre vai prover uma porta à sua frente. O caminho da adoração sempre vai prover uma porta à sua frente. Como você entrou por aquela porta, você não sairá por aquela porta. Quem entrou adorando, quem veio adorar, se prepara. Há uma porta te esperando à sua frente. Há uma porta esperando a adoração. Quem entrar pela porta do norte adorando, sairá pela porta do sul. Nunca sairá pela porta que entrou. Todos que compreendem o caminho da adoração, sempre haverá uma porta aberta. Sempre haverá uma porta aberta para quem veio adorar. Sempre haverá uma porta aberta para quem veio exaltar, bendizer. Ainda que com tantas dificuldades, com tantos problemas, o segredo está no caminho da adoração. O segredo está no caminho da adoração. Tem gente que entra e questiona: não gostei do louvor, não gostei da palavra do pastor, não gostei do jeito que conduziram o culto. Mas quem entra adorando, ele consegue entrar por uma porta nova. Amanda Haas. O segredo está no caminho da adoração. O segredo está no caminho da adoração. E o texto diz que o profeta saiu. E quando ele sai pela porta do sul, pastor, o texto diz que o mesmo homem que o conduziu à entrada estava aguardando ele do lado de fora. O retorno desse congresso é do lado de fora. O retorno desse congresso aqui dentro é do lado de fora. O Senhor está conosco aqui dentro, mas os resultados serão do lado de fora. O Senhor estava esperando ele com o mesmo cordel de medir. Só que o interessante é que agora o resultado do caminho da adoração provê uma presença para o lado de fora. Alguém está compreendendo? O caminho da sua adoração aqui dentro vai produzir uma companhia do lado de fora. Oh, você não vai sozinho para casa, você não vai sozinho para o seu trabalho. A presença que te conduziu aqui dentro acompanhará você do lado de fora. Oh, glória seja dada ao nome daquele que vive e reina. Quando a presença do Senhor esperava Ezequiel do lado de fora, ele disse: eu vi um homem com cordel de medir. E ele mediu 1000 côvados, 500 metros, porque um côvado se dava de 45 centímetros, do cotovelo até a palma da mão. Essa era a medida daquele tempo, e mediu-se 500 metros. Observe que essa medida aqui é uma medida de extensão, não de profundidade. É uma medida de extensão, e mediu 500 metros, e me fez andar. Observe bem o texto da Bíblia. E ele mediu 500 metros e me fez andar. Observe que o Senhor está dando um direcionamento. O Senhor está medindo um limite para Ezequiel caminhar. E o primeiro motivo para você agradecer a Deus aqui essa noite é que enquanto Deus estiver medindo teus passos, quem determina onde você chega ainda é Deus. Quem determina até onde você vai é Deus. Quem determina onde teus pés vão pisar é Deus. Quem determina onde a tua família vai chegar é Deus. Quem determina até onde a tua empresa vai é Deus. Quem determina até onde essa igreja vai alcançar é Deus. Quem determina até onde a banda do louvor vai adorar é Deus. Quem determina até onde a sua chamada e o seu ministério vão chegar é Deus. O cordel de medir está na mão de Deus. E eu sei que a máscara ajuda, eu sei que o álcool gel ajuda, mas você só chegou até aqui porque o cordel de medir foi estendido para você até hoje.
Olhe para quem está do teu lado e deixa que eu vou dizer: essa pessoa só está caminhando porque Deus estendeu a medida dos passos dela. Você só está caminhando e vivendo porque o cordel de medir não está na mão daquele contendeiro, fofoqueiro, macumbeiro. Alguém disse: ele para nessa crise, ela para nesse problema, ela para nessa pandemia. Você está caminhando ainda porque ele estava te esperando com o cordel. Quem pode adorar a Deus por um minuto? Quem pode adorar a Deus por um minuto? Enquanto você levanta, eu quero profetizar: não adianta macumbaria, feitiçaria, nenhuma arma forjada para te parar vai prosperar, porque o cordel de medir está na mão de Deus. Bata no peito comigo e diga: quem determina até onde eu vou é Deus. Quem determina até onde eu chego é Deus. Quem determina até onde eu vou viver é Deus. Eu vi o cordel de medir, remediu 1000 côvados e me fez andar, e me fez andar. Vai ter movimento, a tua vida não vai ser uma vida parada, sua vida não vai ficar estagnada, sua casa vai andar. E me fez andar, e me fez andar. Estava indicando: eu tomo a frente da tua caminhada. Eu estou sentindo a glória de Deus. Ora, mandas. Eu ouvi muito na minha caminhada: ele não vai longe, ele não chega lá. Nós estamos aqui porque quem determina onde nós chegamos é Deus. E mediu 1000 côvados, 500 metros, e me fez andar, indicando: quem determina até onde eu chego é Deus, porque Ele tomou a frente. E aí o texto é maravilhoso em dizer: e eu vi que águas começaram a sair debaixo do altar e vieram pela porta e começaram a tocar os meus tornozelos. Esse rio aqui do capítulo 47 não é rio de provação como alguns pregam. Não há provação nesse rio. Esse rio, aonde ele passa, o texto diz que ele traz providência, ele traz enxames de peixes, ele traz árvores frutíferas ao redor. Aonde ele passa, a Bíblia diz que ele provê vida. As águas do Mar Morto se tornam em águas boas, em águas vivas. Então este rio é rio de providência e vida. Rio de providência e vida. Quando Deus vê o caminho da tua adoração aqui dentro, Ele te espera do lado de fora e diz: eu que te levo, porque quem provê e quem te dá vida sou eu. Quem provê, só que é interessante, e me fez andar, e as águas alcançaram e começaram a molhar os tornozelos. A providência de Deus não está num pix de revelação da internet. A providência e a vida está em você caminhar com uma presença lá fora, porque as águas te alcançam. Por Amanda, se eu fosse você, abrir as duas mãos aqui para receber, porque assim diz o teu Deus: eu estou medindo teus passos, estou mandando providência e vida, providência e vida. E Deus nunca errou endereço, Deus sabe aonde te encontrar. E eu vi que águas começaram a tocar os meus tornozelos. Você viu que nessa pandemia, quem mediu que você chegasse até aqui foi Deus. Quem fez você chegar aqui foi Deus. Oh, e quantos podem glorificar Deus? Porque na medida que Deus mediu, tocou os tornozelos. A gente, quando olha as águas do tornozelo, olha para baixo e diz: estão chegando, vou continuar, estão chegando. Isso significa nível de providência e de vida necessária para não te fazer parar. E ele continuou caminhando. Tudo que Deus mandou no primeiro nível para te sustentar foi o necessário para você não parar. Deus não te mandou nem mais nem menos. Tudo que mandou foi na medida, foi providência e vida para você não parar. Alguém disse: Senhor, tu vai
vai mandar muito. O Senhor disse: não, vou medir 1000 côvados e vou mandar só o necessário. É por isso que quando Elias estava no ribeiro do Querite, havia um corvo que vinha todo dia com um pedaço de pão e um pedaço de carne. Todo dia vinha uma providência na medida, vinha maná para um dia. Levante a mão quem crê, porque o Senhor vai medir e vai mandar o que você precisa na medida. Eu estou sentindo a glória de Deus. Tudo proveniente do caminho da adoração. Águas nos tornozelos, providência e vida que não me deixam parar. Aquilo que é necessário, aquilo que é suficiente para mim continuar caminhando. E quando eu cheguei no limite que ele tinha estabelecido, ele mediu mais 1000 côvados e me fez passar. Oh, aleluia! O nível da providência e da vida começou a subir até o joelho. Quem sabe ser fiel no pouco, Deus vai aumentando. Porque joelho fala de resposta do secreto. E assim diz o teu Deus: eu estou aumentando o nível da providência e da vida. Estou trazendo resposta para a oração do secreto de alguém. Pois Deus viu quando tu fechou a porta atrás de si e no secreto orou. Assim diz o Senhor: publicamente mandarei o retorno. Águas que me davam nos joelhos, nível de providência e de vida, como resposta de oração. Eu quero dizer para você que o seu clamor foi ouvido. Eu vim aqui dizer que a sua oração não caiu no pé da cama. Eu vim dizer que as suas lágrimas não ficaram apenas no travesseiro de casa. O Senhor vai aumentar o nível. Alguém vai dizer: o que ele fez, o que ela fez. E assim diz o Senhor: é homem de oração, é mulher de oração. E quem é de oração, Deus aumenta o nível. E quando ele chegou no limite, mediu mais 1000 côvados, mais 500 metros. Águas que me deram nos lombos, ou nos ombros. A providência da vida aumentou. Não passou do nariz e não ficou abaixo dos ombros. Quem já teve água nos lombos até os ombros sabe que só tem uma maneira de ficar, é com a cabeça erguida. Para quem viu você andando e chorando, o Senhor está medindo mais 1000 côvados hoje. Está dizendo: esse nível eu vou te fazer andar de cabeça erguida. Esse nível eu vou manter a tua família de cabeça erguida. Nessa pandemia eu vou manter você de cabeça erguida. Nesse congresso eu vim aqui manter você de cabeça erguida. Assim diz o Senhor: vou aumentar o nível da tua providência e da tua vida. Quem te viu andando e chorando por Santana do Livramento vai ver você de cabeça erguida. Alguém dizendo: como pode? É porque Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Levanta a cabeça, olha para cá, levanta a cabeça. Olha para a esquerda e para a direita. É assim que Deus vai fazer você caminhar de cabeça erguida. Chega de andar humilhado, chega de andar frustrado. O Senhor está aumentando o nível da vida e da providência. Oh glória, oh glória. Eu estou chegando aonde Deus quer tratar conosco. Mas receba essa palavra: Deus vai aumentar o nível. Deus vai aumentar o nível. Mais uma vez, estenda a sua mão, deixa que eu falo. Estenda a mão para alguém na esquerda ou na direita. Você vai ver essa pessoa andando de cabeça erguida, porque está chegando providência, está chegando vida, que vão levantar a estrutura dela de novo.
Quantos estão sentindo a glória de Deus? Mas ele mediu mais 1000 côvados, mais 500 metros. E eu vou te deixar curioso, para você analisar em casa com calma, porque o texto vai dizer: e ele mediu mais 1000 côvados, águas que não dava mais para caminhar, um nível muito alto, que só se devia passar a nado. Oh, aleluia. Nível, se ele estivesse preparado, teria dito: ele mediu mais 1000 côvados e eu passei nadando. Mas o texto diz águas que se deviam passar. Se se deviam é porque ele não sabia nadar. Mas o texto diz que antes do Senhor tirar ele das águas, pastor Darcy, o Senhor olhou para ele e disse: viste, filho do homem? Está olhando o outro lado? Está vendo? Ele disse: sim, Senhor, eu estou vendo. E o Senhor tornou a trazer no início. O Senhor mostrou um nível a mais para Ezequiel, para mim poder dizer para você hoje: você tem condição de ir mais longe. Você tem condição de ir mais longe. Você tem condição de subir o nível. Você tem condição de alcançar algo a mais. Mas por que eu não consigo? Porque falta preparação. Esse outro nível, se não se preparar, não chega. Porque até nos 3 níveis a Bíblia diz: e ele me levou, e ele me levou, e ele me levou. Nesse 4º nível, a Bíblia não diz que ele levou. Ele diz: você está vendo? Você está vendo? Agora, para mim te levar, você tem que estar preparado. Para mim te fazer chegar, você tem que estar preparado. Viste, filho do homem? E eu respondo a oração que você fez, porque o Senhor me mostrou coisas tão grandes. Olha onde eu estou. Porque o Senhor me fez promessas que parecem absurdas. Olha o meu estado. Deus te mostrou um nível a mais, para mostrar para mim e para você que nós temos condição de alcançar algo a mais. E eu me lembro de Jabes. O texto diz que Jabes era um homem de dores. Alguém disse: você nasceu para sofrer. Mas um dia Jabes orou a Deus dizendo: Senhor, amplia o meu território, aumenta o meu nível. Porque todos sabem até onde eu vou chegar, mas se o Senhor aumentar, é só o Senhor que sabe até onde eu posso ir. Quem crê, receba essa palavra. Tua mãe e teu pai projetaram para você algo. Teus amigos olham para você e dizem: vai chegar lá. A igreja olha para você e cria uma expectativa, mas é o Senhor que te diz: eu que sei o nível que eu vou te levar. Você não viu, você não imagina, não subiu ao coração do homem o que eu tenho preparado para vós. Deus tem um nível a mais para você. Você tem condição de chegar mais além. Só que há uma preparação. E a Bíblia diz que o Senhor falou com ele dentro das águas. Você viu? Vi. Olha o texto. E então tornou-me a trazer as margens do rio. Voltou para o início. Quem não sabe aonde foi que começou, nunca chega em um nível a mais. Tem gente querendo alcançar algo grande. Tem gente querendo ir mais além, mas não sabe voltar para o início. E tornou-me a trazer a margem do rio. Deus pegou a igreja que estava dizendo: nós vamos avançar, nós vamos avançar. E Deus disse à igreja: no Brasil inteiro vocês estão me deixando, vocês não estão preparados. Aí veio a pandemia e nos trouxe para o início de novo. Qual que é o início? Culto em casa, oração em casa,
A gente não estava reunido para adorar, mas a gente cantava um louvor e Deus falava com a gente. A gente voltou a fazer culto ao ar livre. A gente voltou a pregar sobre o arrebatamento. A gente voltou para o início. A gente voltou para a oração. A gente voltou para o início. E todos que sabem voltar para o início sabem que tem um nível a mais te esperando. Todos que sabem voltar. O Senhor permitiu você voltar ao início para você ver que não é do teu jeito que você chega. Tem que estar preparado para alcançar algo mais. Se prepare. Tem gente que achou que chegaria de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Deus me deu a graça de percorrer o nosso Brasil. E antes da pandemia, faltava um estado no país para me empregar. E antes da pandemia, no mês de março, eu voltei do Belém do Pará. E entrou a pandemia. Eu disse: e agora? E Deus disse: tem um nível a mais, mas volta para o início. Se prepara um pouco mais, ora um pouco mais, trabalha um pouco mais, faz um pouco mais, porque você viu que dá para ir mais longe. E aí o profeta voltou para o início. Deixa eu só ver aqui. Quem sabe honrar e lembrar o início de Deus? Deixa eu ver. Isso, com a mão erguida. Isso, fecha os seus olhos. Lembra do início? Lembra, pastor Darcy? Lembra? Fique com a mão erguida, lembra? Aquele terno surradinho, sapato com papelão. Não sei se eu passou por isso. Você lembra, irmã? Querendo um vestido novo e não tinha condição. Você lembra? Não tinha carro, mas você pegava a bicicleta e ia. Lembra? Não tinha som como esse, mas era aquela caixinha atrás que doía os ouvidos da gente. E a gente estava ali. Lembra do início? Está voltando para o início. Está voltando para o início, com a mão erguida. Quem sabe voltar no início, sabe ver o que Deus preparou. Levante a sua mão. E quando voltou para o início, ele disse: eu vi que no início havia crescido árvores de um lado e de outro. Era o Senhor dizendo: você viu o nível lá na frente? Vi. Pois é, o que você estava esperando lá na frente, enquanto você foi, eu cuidei do teu início e plantei no teu início. O que você precisa lá na frente, Deus tem no teu início. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. O milagre que você quer lá na frente está no teu início. E eu vi árvores que nasceram no início. Quando ele saiu não tinha nada, mas enquanto ele foi, o Senhor estava cuidando. O Senhor estava plantando no início. O Senhor estava cuidando da tua história. O Senhor cuidou do teu início. Eu vi árvores de um lado e de outro. O nível que você espera alcançar lá na frente estava no teu início. E a gente não percebia. Mas a gente queria algo a mais. E Deus estava dizendo: vai, eu vou te trazer no início. Eu vou te voltar para as origens, para você lembrar do que você viu lá na frente. Eu estava plantando no teu início. Eu estava cuidando do teu início. Só para dar um glória, para mim continuar pregando aqui. Quem é que hoje está casado,
viaja, sai por aí, mas quando volta na casa da mãe, diz para a mãe: faz aquela comida, aquela do início, aquele café do início. Volta. Eu disse: pastor Darcy, o senhor ainda está cantando aquele? Eu sinto a presença de Deus, ainda está no início. A gente pode crescer, a gente pode expandir, podemos melhorar tudo, mas não esquecemos do Deus que nos fez caminhar do início. Diga comigo: a minha vitória está em saber voltar ao meu início. Oh glória, oh glória, oh glória. Alguém está entendendo o que Deus está tratando hoje aqui? Agora eu perdi aquela empresa que eu comecei lá na frente, agora voltei aqui. Calma, eu estou trabalhando aqui, porque foi aqui que você começou, você vai chegar lá. Mas eu precisava fazer você voltar no início. E quem sabe voltar no início, olha o que o texto vai dizer. E quando ele voltou, ele viu árvores de um lado e de outro. Ele começou a ver que o rio começou a passar e a produzir. E agora não era ele que ia e o rio alcançava, era ele que ia atrás do rio. Quem sabe voltar no início e quer chegar mais longe, sabe quem deve seguir, sabe qual é a presença que deve seguir. Eu estou sentindo a presença dele aqui. E eu comecei a ver que esse rio começou a passar, e aonde ele passava, começava a produzir vida. Peixes começavam a aparecer em cardumes. E aí o texto é lindo em dizer: e eu vi que desde Engedi até Englaim havia pescadores, ombro a ombro. Havia pescadores, ombro a ombro. Quem sabe da onde saiu e sabe aonde Deus pode levar, não disputa com ninguém. Diz: vamos pescar ombro a ombro. Dá para você crescer, dá para você crescer, e dá para mim crescer também, ombro a ombro. O segredo dessa igreja não é alguém ir na frente e outro atrás, é alguém ir ombro a ombro, ombro a ombro. O segredo do ministério é ombro a ombro. O segredo da tua família é ombro a ombro. O segredo do teu casamento é ombro a ombro. Tem alguém aí da tua família perto de você? Tem alguém aí? Se for da família, pega no ombro. Se for da família, pega no ombro e diz: é assim que a gente vai avançar. É assim que a gente vai avançar. A pandemia ensinou isso, porque tinha gente que não visitava mais a casa do pai, não visitava mais o irmão. Deu aquela saudade, deu aquela saudade. Aí veio o Senhor e diz: eu vou colocar vocês ombro a ombro de novo. Ombro a ombro, ombro a ombro, ombro a ombro. Estava uma disputa desenfreada. Quem prega mais? Quem canta mais? No meu congresso vai vir fulano e tal, no congresso tal vai vir fulano e tal. Agora é ombro a ombro. A gente vê quem está do nosso lado. A gente vê quem está do nosso lado. E o texto diz: e eu vi pescadores ombro a ombro, e cada um jogava a sua rede. Dá para você crescer e dá para mim crescer sem disputa. Meu Deus, meu Deus do céu. Só quem não está cansado, bata no peito aí e diga para alguém: você vai ver o quanto que eu vou crescer. E quando eu crescer, não é para disputar. Oh, Deus vai colocar pessoas novas para louvar aqui. E quando louvar, quando pregar, quando fazer a obra, não vai dizer: entrou para tomar meu lugar. Aqui ninguém está tomando lugar de ninguém. Aqui entrou para pescar ombro a ombro. Aqui entrou para pescar ombro a ombro. Eu vou te dar um minuto. Só quem vai crescer ombro a ombro, levante a mão e adore. Levante a mão e adore. Levante a mão e adore. Se quiser ficar de pé, fica, porque nós vamos crescer ombro a ombro.
sergandas. Uriamanda candas. Dariamanda coa nergandas. Uriamanda has. Há uma presença de Deus. E Deus está colocando a rede de novo nas tuas mãos. Deus está colocando as redes de novo nas tuas mãos. Porque quem queria te matar, quem queria te parar, vai pescar do teu lado. Vai pescar do teu lado. Vai pescar do teu. Teu filho que ficava em casa num quarto escondido vai andar lado a lado com você. Você que era estrangeiro na tua casa como eu, só chegar, pegava a mala, não vai querer mais sair de casa. Vai dizer: vou andar com a minha casa, vou ficar lado a lado, vou ficar ombro a ombro. Deixa eu encerrar aqui, fica em pé. Vai andar lado a lado, vai crescer lado a lado. Olha o que o texto diz. Quem sabe crescer lado a lado, o texto diz: e eu vi que quando jogava a rede, vinha peixe de toda espécie. Vinha peixe de toda espécie. Quem sabe crescer ombro a ombro, o texto diz, é da forma alegórica que eu estou pregando. O texto diz: e eu vi que apareceram árvores frutíferas, e elas produziam inverno e verão. Está chegando estabilidade para você. Inverno e verão. Está chegando estabilidade para a sua família. Inverno e verão. Está chegando estabilidade para o seu ministério. Inverno e verão. E a Bíblia diz: as suas folhas não caíam e o seu fruto não murchava. É sinal de que Deus está dizendo para mim e para você: o que eu vou fazer produzir para a sua vida vai durar, vai durar, vai durar, vai durar. Chega da tua vitória entrar numa mão e sair na outra. Chega da tua vida ser altos e baixos. Chega da tua vida ser uma vida de apenas uma estação. Inverno e verão, estabilidade. Algo que durava. Você quer isso para a sua vida? Você quer isso para a sua vida? O texto encerra, pastor Darcy, dizendo: e produzia frutos que duravam. A folha servia para remédio para as nações. E ele diz: porque as águas vinham do santuário. Ele estava dizendo o seguinte: eu sei da onde provém o milagre. Eu sei da onde provei. Começou caminhando, adorando dentro do santuário, conquistou lá fora, mas voltou para dizer: eu sei que as águas saem do santuário. Tudo que acontece na minha vida é fruto da presença da casa, do trono de Deus. Eu sei da onde. Eu não tenho espaço aqui à frente. Eu não sei como é aqui, ou se é como em Santa Maria. Mas se alguém quiser hoje voltar para Jesus, reconciliar, ou entregar a sua vida para Jesus, saia do seu lugar e venha aqui agora. Oh, aleluia. Mas se tem alguém sentindo que o nível vai aumentar, corra aqui na frente agora. Corra aqui na frente agora, porque o teu lugar é no altar, o lugar é no trono, o lugar é na presença. Tem gente que saiu, mas a pandemia nos ensinou a voltar a olhar para o trono, a voltar a olhar para a presença.
presença. A gente reclamava. A culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Veio a pandemia, fechou a igreja. A gente ficou em casa, voltamos para o início. Deus agora nos abençoou. Mas como é bom estar aqui dentro. Como é bom voltar. Como é bom voltar. Como é bom voltar e pregar aqui. Como é bom voltar e adorar aqui. Como é bom voltar. Porque eu sei que a minha vitória nasceu no altar, nasceu na presença, nasceu no trono. Se tiver alguém, venha. Se não, no seu lugar mesmo, levante a sua mão e feche os seus olhos e ore comigo. Vem me visitar hoje aqui. Oh, aleluia. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Se tiver alguém, venha. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. 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 O quê? Eu quero viver algo novo. Esse é o tempo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Esse é o tempo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, Meu Deus. incendeia. Meu Deus. É hoje. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como Meu fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Receba. Santo Receba. Espírito desce como Receba. fogo. Receba. Incendeia. Meu Deus. Incendeia. Meu Deus do céu. Santo Espírito desce como Renova. fogo. Renova. Batiza. Renova. Batiza. Esse é o tempo. Incendeia. Esse é o tempo. O Santo Espírito desce como fogo. O Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Pastor Darcy, passe aqui. Eu quero viver algo novo. Quantos creem que tem algo novo? Faz meu coração
E eu vi que aquelas árvores produziam frutos que duravam. A sua vitória vai permanecer. Deus está te dando algo que vai durar. Eu quero viver. Meu Deus do céu, a glória de Deus está na casa. A glória de Deus está na casa. O segredo é o santuário. O segredo é o altar. O segredo é o trono. Eu quero viver algo novo. Olha para cá que eu preciso encerrar. Vem aqui, pastor Darcy. Pastor Darcy, diga assim para mim, pastor Marcos. Pastor Marcos. O segredo é o Senhor. Não esquecer que tudo começou no trono, no caminho da adoração, no santuário. Pastor Darcy, não esqueça, tudo começou no trono, no santuário, no altar. O teu lugar é no trono de Deus, adorando. O teu lugar é no altar, é no santuário. Oh, enquanto nós estivermos ombro a ombro, sempre vai ter espaço diante do altar de Deus. Sempre vai ter espaço no altar. Sempre vai ter espaço no santuário. Fica ombro a ombro aí. Eu vou baixar aqui, pastor. Vou baixar aqui. Está ombro a ombro com alguém aí? Está ombro a ombro com alguém aí? Está ombro a ombro com alguém aí? Está ombro a ombro, estou sentindo a glória de Deus. Eu preciso encerrar. Eu estou pescando ombro a ombro com o Senhor. Mas é para não esquecer que quem está produzindo é Deus. Quem está nos guardando é Deus. Quem está no controle é Deus. Quem está dando crescimento é Deus. Ombro a ombro é para quem sabe da onde provê o milagre. É do santuário. É do santuário.